Eu sempre acreditei no paranormal, em dimensões alternativas e em extraterrestres. Em geral, acredito que o universo é extremamente vasto e os humanos não podem mentalmente compreender tudo o que está lá fora, e qualquer coisa é possível. No entanto, nunca fui muito sensível a nada assim. Já experimentei coisas assustadoras, é claro, mas nada tão extremo para eu não conseguir explicar. Quadros que foram pendurados por anos caindo no chão aparentemente do nada na casa da minha infância, ouvir passos inexplicáveis, etc. Todas as coisas que eu poderia ignorar. Também já vi vários OVNIs na mesma noite, e me avise se você quiser ouvir sobre isso. Mas, cerca de um ano atrás, algo aconteceu que eu nunca fui capaz de explicar, e não consigo tirar isso da minha cabeça. Sou uma mulher morando no centro de Arkansas e estava hospedada em uma casa alugada com minha meia-irmã e o namorado dela. Eu tinha 21 anos, era de um andar, com 3 quartos e 2 banheiros. A sala de estar e a sala de jantar ficavam na frente da casa, conectadas à cozinha, e depois havia um corredor curto que levava a todas as 3 portas dos quartos no fundo da casa. Era por volta da meia-noite e minha meia-irmã e o namorado dela já estavam dormindo, pois tinham que trabalhar cedo pela manhã. Eu ainda estava acordada, mas estava me preparando para dormir. Também gostaria de observar que eu não tinha bebido, fumado ou assistido a nada assustador. Eu estava relaxando no meu quarto assistindo televisão e definitivamente não estava em um estado de espírito paranoico. Lembro-me de pensar que meu quarto estava muito quente para eu dormir. Era maio e Arkansas já estava quente para o verão. Decidi desligar minha TV e ir ajustar o termostato um pouco. O termostato fica em um pequeno corredor a poucos metros da porta do meu quarto. Quando você entra no corredor vindo dos quartos, você pode ver claramente a sala de estar. Tínhamos uma porta de vidro deslizante pela qual você podia ver o quintal e uma luz de sensor de movimento no alpendre dos fundos. Não apenas trancávamos a porta deslizante, mas também tínhamos uma barra encaixada nela por dentro para que não abrisse a menos que você movesse a barra. Quando entrei no corredor e dei alguns passos em direção ao termostato, a luz de movimento do lado de fora acendeu e eu pude ver claramente 2 pessoas na sala de estar. Pareciam estar de frente uma para a outra no sofá ou simplesmente agachadas na frente do sofá. Estavam silhuetadas pelas luzes exteriores, então não pude ver claramente seus rostos, apenas suas silhuetas. Neste ponto, meu primeiro pensamento foi que minha meia-irmã e o namorado dela estavam brincando na sala de estar. Estava completamente escuro, exceto pela luz externa, sem TV ligada ou algo do tipo, e por algum motivo eu apenas pensei que eles estavam lá para bagunçar ou algo assim. Não faz muito sentido em retrospecto, mas esse foi meu pensamento original. Imediatamente me senti envergonhado e disse em voz alta: desculpe pessoal. Então, as 2 figuras, que estavam originalmente de frente uma para a outra, viraram a cabeça na minha direção. Foi muito rápido, quase como se eu as tivesse assustado, pensando que eu tinha entrado e as assustado. Eu rapidamente me virei e voltei para o meu quarto, esquecendo do termostato. Eu estava meio rindo comigo mesma, ainda não me sentindo assustada, apenas envergonhada e achando engraçado. Desliguei a luz e fui deitar na cama. Enquanto estava deitada lá, esperava ouvir eles voltando para o quarto ou rindo ou algo assim, alguma reação. Mas nada veio. A casa estava tão silenciosa agora sem minha TV ligada. Fiquei deitada lá por cerca de 5 minutos e comecei a ficar preocupada. Decidi ligar para minha meia-irmã para confirmar o que acabará de acontecer. Eu presumi que o telefone dela estava no silencioso, porque o quarto dela fica bem ao lado do meu e eu não ouvi tocar. Quando ela não atendeu, liguei para o namorado dela. O telefone dele tocou e ele finalmente atendeu. Estava claro que eu tinha acabado de acordar pelo quão sonolenta sua voz soava. Perguntei a ele se eles estavam na sala de estar e ele disse que não, que estavam ambos dormindo, e ele soava irritado porque eu estava ligando para ele à meia-noite sabendo que ele tinha que acordar por volta das 4 da manhã. Ainda nem pensando em fantasmas, eu disse a ele que acabei de ver 2 pessoas na sala de estar e acho que alguém deve ter entrado. Ele acordou minha irmã, contou o que estava acontecendo e eles pegaram algo do quarto para usar como arma. Tudo o que eu tinha era uma faca de bolso, mas eu peguei e todos nós decidimos sair de nossos quartos ao mesmo tempo e entrar no corredor.
Ele caminhou na nossa frente e os três fomos para a sala de estar, acendendo as luzes enquanto caminhávamos. Não havia nada lá. A barra ainda estava encaixada na porta deslizante por dentro. O trinco superior e o fecho inferior na porta da frente ainda estavam trancados, assim como todas as janelas estavam fechadas e trancadas. Nada parecia fora do lugar. Eles presumiram que eu estava drogado ou tinha bebido ou algo assim, ou talvez apenas vi jaquetas penduradas nos ganchos de casaco. Essa experiência ainda me abala só de pensar. Eu afirmo categoricamente que não havia absolutamente nenhuma maneira de eu ter confundido uma jaqueta ou uma sombra por pessoas, porque quando falei, as duas figuras rapidamente se viraram para mim. O trinco superior na porta da frente só podia ser trancado por dentro, não havia fechadura para ele por fora e não havia como alguém sair e trancá-lo por trás de si. Não há absolutamente nenhuma maneira de alguém poder sair pela porta de vidro deslizante e substituir a barra por dentro que a mantinha fechada. Nunca experimentei algo assim antes ou desde então. Estou certa agora de que o que vi era de outro mundo e não invasores. Mas ninguém acredita em mim. Quando eu tinha cerca de 10 anos, morava em uma cidade muito pequena. Eu e meus amigos costumávamos brincar nas trilhas perto da floresta depois da escola ou nos fins de semana, construindo fortalezas e pescando, etc. Um dia, estávamos caminhando em uma trilha e uma senhora de uns 50 ou 60 anos saiu da floresta. Ela tinha terra por toda parte nas mãos e nas calças. Ela disse que o carro dela havia quebrado e que precisava de ajuda. Dissemos que iríamos avisar aos nossos pais para virem ajudar, mas ela insistiu que fossemos para dentro da floresta. Nós recusamos e continuamos caminhando, e ela apenas nos encarou. Foi como se ela tivesse se desligado como pessoa quando dissemos não, o sorriso desapareceu e tudo. Mesmo quando estávamos a alguns quilômetros de distância, ainda podíamos vê-la nos encarando. Voltamos para a casa do meu amigo e estávamos brincando de pega-pega ou algo assim no quintal dele, e um de nós começou a fazer piadas sobre a senhora que vimos antes, e do nada ele foi arremessado para dentro do galpão dos pais dele, quebrou a janela e o braço. Todos nós ficamos chocados, os pais dele saíram e começaram a gritar conosco, nos culpando e dizendo que nós o jogamos. Todos nós acabamos de castigo. Até hoje, todos nós parecemos ter o mesmo sonho recorrente de ver a mulher na floresta, exceto que toda vez que sonho com isso, ela está mais próxima de nós. Alguém tem experiências semelhantes ou conselhos para os sonhos? E para esclarecer, era uma trilha pequena para caminhadas, obviamente não havia carro fora da estrada, e eu cresci em um lugar bem pequeno no Canadá. Meu amigo não voou para dentro do galpão a 20 metros, foi algo como 7 ou algo assim, e ninguém estava perto dele. Há muita fala sobre Skinwalkers rodeando onde eu morava e onde nasci, mas na minha mente ela será para sempre conhecida como a bruxa da floresta. Eu trabalho em um hospital como enfermeira, estava em uma sequência de noites que eu temia. Acabei tendo 5 pacientes, 2 dos quais estavam sob cuidados para câncer. Há 2 eventos aqui, para 2 noites separadas. Primeiro, a noite começou normalmente, enquanto eu avaliava e administrava medicamentos aos pacientes e fazia meu registro e outros deveres noturnos, organizando e outras coisas. Por volta das 11 horas, um dos meus pacientes começou a tocar o sino, reclamando que havia uma criança correndo no quarto, rindo e brincando, quando deveria estar na cama. Verifiquei o quarto para garantir que não havia ninguém lá e o tranquilizei, dizendo que não havia crianças na área do hospital em que estávamos. Deixei-o confortável e saí do quarto. Ele tocou novamente. Voltei ao quarto para ver o que ele queria. Agitado, ele disse que estava apenas procurando descansar confortavelmente e que as pessoas deveriam manter suas crianças sob controle e não deixá-las pular em sua cama, brincando e rindo. Desta vez, senti calafrios, mas novamente o tranquilizei, dizendo que não havia crianças, já que não era ala pediátrica. Disse que traria um comprimido para dormir para ajudá-lo a adormecer, mas que levaria alguns minutos. Comecei a caminhar de volta para o balcão e a sala de medicação para pegar o comprimido para dormir quando um sino tocou. Virei-me e vi que o indicador acima da porta dele estava piscando levemente irritada. Voltei ao quarto dele. Ele estava agitado em sua cama e perguntei o que estava errado.
Ele reclamou novamente sobre essa criança que ele disse estar lá novamente. Inclinei-me sobre a cama e expliquei calmamente que não havia crianças neste hospital. Você precisa descansar. Ele respondeu em voz alta, ele está parado bem atrás de você. Levantei-me instantaneamente e me virei lentamente, arrepiada. Virei-me para encarar o paciente antes que eu pudesse falar. Ele disse que ele correu para o armário, referindo-se aos armários onde os pacientes podem guardar itens. Abri lentamente o armário e vi que seu casaco estava balançando, mas não havia ninguém lá dentro. Virei-me e disse que não havia ninguém aqui e corri para a sala de medicação para dar a ele o comprimido para dormir. Nota número 2, está é breve, saí do quarto de um dos meus pacientes e estava higienizando minhas mãos de frente para a parede enquanto esfregava as mãos juntas. Notei a sombra de algo saindo do quarto ao lado e entrando no quarto em frente. Quando me virei para ver, entrei no quarto para onde ele foi. Perguntei à paciente, que não era minha, se alguém tinha entrado no quarto. Ela respondeu que não, mas com voz trêmula. Verifiquei o quarto para garantir que não havia ninguém lá dentro. Saí e fui para o quarto de onde ele veio. Olhei ao redor, mas não havia ninguém lá dentro. Verifiquei novamente o paciente não atribuído a mim e descobri que ele havia morrido. Era um paciente de cuidados paliativos. Saí do quarto imediatamente para informar a enfermeira que estava cuidando do paciente que ele havia falecido. Ela me pediu para ir com ela verificar o paciente porque ela estava sentindo sensações estranhas toda vez que entrava lá. Concordamos e fomos. Ela fez a avaliação em que se escuta por 1 minuto inteiro. Quando terminamos, ouvimos batidas na parede. Ela disse, veja, é assustador. Não dê importância até ela dizer que estamos no 4º andar e do outro lado daquela parede está o lado de fora do prédio. Saímos rapidamente do quarto. 4 de nós entramos lá para cobrir o corpo. Eu e alguns dos meus amigos costumávamos ir a um lugar chamado Profile Rock em Freetown, Massachusetts, tarde da noite, às vezes entre 2 e 3 da manhã. Uma noite durante o verão, fui ao Profile Rock com 3 dos meus amigos às 2h30 da manhã só para brincar e explorar. Agora, eu não sabia disso na época, mas o Profile Rock na área em que estávamos faz parte de uma área chamada Triângulo Bridgewater, que é um local de supostas atividades paranormais e também uma das áreas mais assombradas do estado em que moro. Continuando, escalamos o próprio Profile Rock e ficamos lá em cima por talvez 3 a 4 horas, e todos decidimos sair. Agora, ao sair do Profile Rock, você tem que descer por este longo caminho que tem cerca de 2 milhas de comprimento para voltar para onde estacionamos nosso carro. 2 dos meus amigos estavam andando cerca de 30 a 20 pés na minha frente e meu outro amigo. Agora, eu nunca saberei por que me virei. Não tive a sensação de que alguém estava nos observando, apenas me virei simplesmente porque, além da luz da lua brilhando através das árvores em certas áreas, só tínhamos lanternas de celular para nos orientar. Lembro-me de me virar e ver alguém correndo em nossa direção a cerca de 150 pés de distância, em plena velocidade. O que me desconcertou não foi que eles estavam correndo em nossa direção, foi como eles estavam correndo. Você sabe como um zumbi anda em um filme de terror, arrastando uma das pernas, quase mancando? Foi assim que essa pessoa estava correndo em nossa direção. A princípio, não disse nada e possivelmente assumi que era um dos meus amigos ou alguém que já estava lá dentro e se machucou e precisava de ajuda. Até que essa pessoa chegou a uma área do caminho onde a luz da lua alcançava através das árvores e lhes dava alguma perspectiva. O que eu vi ainda me assusta até hoje. Você já viu uma criança tentar desenhar uma pessoa, como elas fazem um boneco de palitos? Na maioria das vezes, é exatamente assim que essa pessoa parecia. Consegui ver talvez por 10 segundos enquanto corria sob as árvores iluminadas pela lua, mas não vi características faciais distinguíveis, nem olhos, nem boca e nem ouvidos. Seus braços e pernas pareciam os de uma pessoa extremamente desnutrida, completamente pretos, e não pareciam pele ou qualquer tipo de roupa pelo que pude ver. Mal consigo descrever isso, para ser honesto, e você podia claramente dizer que não era uma máscara ou um daqueles trajes pretos de Halloween. Lembro-me de chamar meu amigo com voz de pânico, ele estava andando comigo, e agora estava talvez 10 pés à minha frente.
Iluminei-o com a lanterna do meu celular enquanto ele olhava para onde eu estava olhando, e pude perceber imediatamente pela expressão facial dele que não estava vendo coisas. Agora, talvez estivesse a uns 40 metros de nós, quase na mesma distância que nossos amigos na frente, e eu e meu amigo simplesmente começamos a correr. Meus outros dois amigos à frente se viraram e nos perguntaram o que estava errado, e eu simplesmente disse para correr e os quatro saíram correndo para o nosso carro. Lembro-me de dar uma olhada para trás enquanto corríamos e não havia nada lá, embora o que quer que estivesse nos perseguindo certamente estaria em nossos calcanhares agora. Todos nós entramos no carro, e meu amigo que estava andando comigo grita: "Cara, me diga que você viu isso. O que foi aquilo?" Eu disse a ele que tinha visto a mesma coisa. Pedi a ele que descrevesse para todos nós o que ele viu, e ele descreveu literalmente a mesma coisa que eu testemunhei. Agora, meus outros dois amigos estavam pensando que estávamos apenas brincando com eles, até que meu amigo que estava andando comigo jurou que seu pai falecera há menos de um mês e que ele está falando a verdade. Fiquei um pouco frustrado, para ser honesto, porque não conseguia acreditar que meus outros dois amigos não viram isso enquanto se viravam para questionar por que estávamos correndo, mas não importava agora. Na verdade, voltamos lá com mais algumas pessoas no dia seguinte e não testemunhamos nada. Claro, nunca saberei o que era, ou quem era, ou o que queria, mas sei de uma coisa: não há como duas pessoas imaginarem ver um espectro em forma de boneco no meio da floresta. Essa série de eventos aconteceu comigo dos 4 aos 12 anos de idade. Quando eu era mais novo, não tínhamos condições de pagar por nossos próprios apartamentos, então tivemos que alugar um quarto. Meu padrasto tinha um amigo que ofereceu ajuda, éramos eu, meus dois irmãos, minha mãe e meu padrasto. O nome do cara era Diego e ele morava com sua família. No início, vivíamos na garagem dele antes de nos mudarmos para um quarto pequeno. Na época, eu não sabia exatamente porquê, mas Diego se divorciou de sua esposa e ela o expulsou. Isso foi por volta do tempo em que eu tinha 4 anos e meu padrasto ofereceu para ajudar Diego enquanto estávamos no processo de finalmente nos mudarmos para nosso próprio apartamento. Nos mudamos e tudo estava bem. Diego trouxe seu filho, cujo nome era Valentine, e eles raramente nos deixavam entrar em seu quarto. Pelo que sabíamos, eles nem existiam. Então, do nada, eles tiveram um filhote de cachorro. Por algum motivo, eles nunca nos deixaram brincar com ele, mas nós não nos importamos muito. Então o cachorro desapareceu, ou assim nos disseram. Diego e Valentine não pareciam se importar e, novamente, eles conseguiram outro cachorro. Na época, não pensamos muito nisso, então continuamos não prestando atenção. Um dia, minha mãe entrou para falar com eles sobre algo mundano e ficou chocada ao ver um altar para a Santa Muerte, a famosa Santa da Morte para a qual os cartéis mexicanos rezam. Descobriu-se que eles estavam sacrificando o cachorro em nome dela. Minha mãe ficou apavorada e contou para meu padrasto, que os expulsou imediatamente. Eles se mudaram para alguns apartamentos abaixo, e lembro que Valentine sempre me provocava com facas quando eu o via. Também tem algumas outras histórias sobre Valentine, mas posso guardar algumas delas para outra hora. De qualquer forma, eu e minha irmã nos mudamos para o quarto e nunca realmente nos importamos, porque não sabíamos o que estava acontecendo naquela época. Uma noite, eu e minha irmã estávamos assistindo Family Guy quando ouvimos arranhões na janela. Era uma daquelas janelas de correr que dava para o quintal e havia uma cerca que dava para os fundos dos apartamentos até uma calçada. Olhamos e foi quando vimos o que pensávamos ser uma espécie de criatura parecida com um lobisomem, com olhos amarelos, apenas nos encarando. A princípio, pensei que não fosse real, mas então ele virou tão rápido e bateu a porta do quintal, fazendo toda a cerca tremer. Daquele dia até o dia em que me mudei, a cerca sempre estava dobrada de uma maneira que parecia ter sido puxada para fora, como uma rampa. Meu prédio tinha apenas um quarteirão com 4 apartamentos que estavam todos vazios, então estávamos todos sozinhos. Eu não acreditei no que vi, então perguntei para minha irmã e ela disse que viu a mesma coisa. Contamos para minha mãe e trocamos de quarto. Em outra noite, eu e minha irmã estávamos nos preparando para dormir quando a janela começou a bater como se várias pessoas estivessem batendo ao mesmo tempo. Novamente, contamos para a mãe, mas não havia nada que ela pudesse fazer.
Houve outras vezes em que coisas aconteceram também. Costumávamos ter uma boneca de arame que rezava apenas quando as mãos estavam juntas. Uma noite, meu padrasto ouviu o barulho e foi procurar pela boneca. Ele a encontrou no banheiro, com a cabeça dentro do vaso sanitário, como se algo invisível estivesse afogando-a. Ele a pegou, já que não tinha medo fácil, e descobriu que não havia pilhas. Minha última grande história, embora houvesse muito mais coisas acontecendo, foi que um dia fomos à loja como uma família completa. A caminhada durava de 3 a 5 minutos, já que íamos e voltávamos de um 711 local que basicamente estava no nosso quintal. Quando voltamos, tudo na casa estava jogado pelo chão, como se tivesse ocorrido um terremoto pequeno que afetou apenas nossa casa. Mesmo assim, ficamos porque não tínhamos condições de pagar por um novo lugar, então fizemos de tudo para evitar que essas coisas acontecessem. As coisas se acalmaram, mas não completamente. Só 8 anos depois, quando nos mudamos, percebemos que não era apenas a casa que estava assombrada, as coisas nos seguiram para nossa nova casa, embora raramente tenhamos encontrado algo. A única coisa que permanece são os pesadelos que temos de vez em quando. Até hoje, tenho 17 anos e ainda tenho pesadelos e sonhos sobre minha antiga casa. Por mais louco que pareça, eu realmente sinto falta do antigo lar e planejo uma visita em algum momento, já que foi lá que fui criado e tive os melhores momentos da minha vida. De vez em quando, sonho que alguém está no meu quarto no escuro, esperando eu me levantar, só para ser esfaqueado no mesmo lugar no estômago, e sempre acordo com uma dor como se tivesse corrido uma milha depois de beber um galão de água sem me alongar. Não tenho certeza se alguém entende o que quero dizer, mas, sem dúvida, foi muito, muito doloroso. Meu primo Lloyd faleceu há alguns anos. Ele tinha um relacionamento ruim com sua filha por ter escolhido sua nova esposa, sua madrasta, ao invés dela. Sua filha nunca o perdoou, e o pobre Lloyd passou seus últimos anos tentando desesperadamente se desculpar por seus erros horrendos e fazer as pazes, tentando conhecer sua única neta. Lloyd percebeu que a família é tudo, é a única coisa importante nesta vida. Infelizmente, ele nunca conseguiu ver sua filha ou neta. Lloyd passava seus feriados com a família, nós o amávamos e tentávamos dar a ele essa conexão familiar pela qual ele estava tão desesperado. No ano passado, tive uma enorme briga com minha mãe e a bloqueei. Cerca de 2 meses depois disso, começaram a desaparecer coisas. No início, eram apenas coisas pequenas, uma vez por semana ou 2. E então, um dos meus pincéis de maquiagem favoritos, meu bom creme para as mãos, meu batom favorito, minha escova de cabelo, perfume e pior, meu anel de noivado. Eram apenas pequenos, mas muito pessoais, e eram todos itens que têm um lugar designado, que não coloco em nenhum outro lugar. Com o tempo, mais e mais itens começaram a sumir, e com mais frequência, até que eu colocava algo em algum lugar e, assim que tentava pegá-lo novamente, ele desaparecia. Isso estava acontecendo diariamente, estava me deixando louca. Minha casa se tornou superativa, e os passos podiam ser ouvidos a qualquer hora, dia e noite, portas se abrindo e fechando, a TV se ligando sozinha no meio da noite, os violões tocando sozinhos, sussurros, luzes se acendendo e apagando, etc. Eu continuava pedindo meus pertences de volta, mas sem sucesso. E então, 2 pastas de documentos dos meus cachorros desapareceram. Essas pastas contêm todos os documentos importantes dos meus cachorros, pedigrees, certificados de vacinação, títulos de campeão, etc. Eu crio e exibo meus cachorros, e agora preciso dessas 2 pastas específicas, pois uma delas está prestes a ser cruzada e a outra precisa da sua vacina de reforço, e eu preciso levar o certificado ao veterinário comigo. Eu tenho 10 cachorros e mantenho essas pastas todas juntas na minha pasta de arquivos. Apenas essas 2 estavam faltando, e finalmente caiu a ficha, maldito Lloyd estava por trás disso. Não sei por que fiz essa conexão, talvez eu pudesse sentir que era ele, não sei. Neste estágio, não falava com minha mãe há 11 meses, e eu sabia que era isso que Lloyd estava chateado, então desbloqueei o número dela no meu telefone e disse a Lloyd para parar com isso. Alguns dias depois, recebo uma mensagem da minha mãe e respondo. Começamos a conversar novamente, e a atividade paranormal para.
Não some mais nada, e a casa volta ao seu nível normal de atividade, não aquele show de horrores que se tornou. Comecei a pedir a Lloyd meus pertences de volta, mais nada. Uma semana se passa, e é o aniversário da minha mãe. Comprei um presente para ela e fui visitá-la. Quando cheguei em casa, entrei pela porta e pisei no meu anel de noivado desaparecido. Que beleza, obrigada Lloyd, eu digo. Mais tarde naquela noite, encontrei meu pincel de maquiagem favorito no chão do meu quarto. Eu havia aspirado esta manhã, definitivamente não estava lá. Novamente, obrigada Lloyd. Ontem, saí da cidade para fazer algumas compras de Natal e, além de comprar presentes para outras pessoas, comprei um presente para minha mãe. Cheguei em casa e as duas pastas dos meus cachorros estavam na mesa de jantar, e não havia mais nada nessa mesa. Então, meu falecido primo Lloyd está usando roubo e suborno para me fazer ter um relacionamento com minha mãe. Se você conhecesse Lloyd, saberia que isso era totalmente o estilo dele. A família é a coisa mais importante. Agora estou sentado na varanda da frente fumando um cigarro. Não consigo me forçar a voltar para dentro da minha casa. Há alguém lá dentro. Há pouco mais de 2 meses, me mudei para uma casa nova após perder quase tudo relacionado ao vírus. Não vou entrar em detalhes ou prolongar isso. Digitar isso está fazendo meus olhos lacrimejarem e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem, mas Deus, eu vi uma sombra em forma de humano no meu closet. Estou ficando louco? Talvez, mas sei que não estou ao mesmo tempo. Então, isso é o que aconteceu. Estou deitado na minha cama navegando no Reddit quando, pelo canto do olho, percebo um movimento vindo do meu closet. Em milissegundos literais, viro e vejo alguém de pé dentro dele, olhando diretamente para mim. Surtei, saltei e corri para fora do meu quarto, bati a porta e peguei uma faca de cozinha. Gritei e berrei sobre ligar para a polícia, que eu tinha uma faca e basicamente agi como um macaco assustado. Sem resposta. Depois de cerca de 1 minuto de gritaria e percebendo que tinha deixado meu celular no meu quarto para ligar para o 190, olhei lentamente para dentro e simplesmente não havia nada lá, pessoal, absolutamente nada. Ninguém poderia ter ido a lugar nenhum. Eu estava furioso e aterrorizado ao mesmo tempo. Eu vi essa pessoa. Vi a forma deles, o movimento, os braços. Havia uma figura humanoide no meu closet e isso é tudo que sei. Minha família e eu temos lidado com o que parece ser atividade poltergeist na casa que estamos alugando. Às vezes, vemos figuras, ouvimos vozes, o que mais me intriga é às vezes coisas estranhas acontecem, como eu entrando na minha cozinha e encontrando todos os armários abertos, assim como tudo conectado à tomada está desconectado. Chega o dia 1º de dezembro e eu tiro a árvore de Natal do armazenamento e começo a montá-la, mas ainda não adicionei os enfeites. Naquele momento, eu estava muito cansado devido à falta de sono, então tirei uma soneca. Depois de acordar, saí para a sala e percebi que havia um enfeite pendurado no centro da minha árvore. Eu senti arrepios, porque meus pais estão em uma viagem de trabalho e eu estou sozinho em casa. Talvez eles gostem das festas, eu acho isso bem sincero, mas mesmo assim assustador. Minha avó, a mãe da minha mãe, faleceu quando eu tinha 7 anos. Nós éramos próximos a ela e a visitávamos quase todos os finais de semana, então passávamos muito tempo lá. Ao longo da minha vida, inconscientemente, eu associava odores com memórias, lugares e pessoas, então, quando cheirava certas coisas novamente, isso desencadearia uma memória ou um sentimento, até mesmo memórias que eu havia esquecido. Avançando 16 anos, eu tinha 23 anos e também estava grávida, então estava particularmente sensível aos odores. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Foi descoberto tarde, então já tinha se espalhado, e nos disseram que ela só teria alguns meses de vida. Passaram-se alguns meses e ela foi internada para outra estadia no hospital. Eu e meu pai tínhamos ido para a visita diária habitual. Ela tinha o quarto só para ela, já que a outra cama estava vazia. Janelas e portas estavam todas fechadas.
No final do horário de visitas, senti um forte cheiro. Imediatamente, fui lembrada da casa da minha avó. Não consigo especificar qual era o cheiro, mas era apenas o cheiro dela em sua casa. Era um odor realmente distintivo. Nunca mais senti esse cheiro desde que minha avó faleceu e não senti há anos, até aquele dia no hospital. A próxima vez que vi minha mãe foi quando o hospital ligou no dia seguinte e disse à família para ir ao hospital urgentemente, pois ela não iria durar a noite. E, de fato, chegamos lá e ela faleceu algumas horas depois. Eu sabia que minha avó estava me avisando que estava lá, esperando por ela, o que me deu um pouco de conforto. Este incidente aconteceu comigo e um amigo há um mês. Não foi minha primeira experiência paranormal, mas definitivamente uma que me fez pensar muito sobre isso novamente. Estávamos do lado de fora por volta das 18 horas, fazendo uma caminhada na minha cidade natal, quando já estava escuro. Quando acabei o tabaco, fomos a uma loja de conveniência próxima, peguei minhas coisas e depois seguimos para minha casa. No caminho, acredito eu, um antigo cemitério judaico, agora um parque, do lado esquerdo. Eu queria fumar antes de irmos, mas como esse parque é frequentemente visitado por estranhos, passamos por ele e sentamos perto, em um pequeno muro, para enrolar. Quando eu estava prestes a começar a fumar, notei uma luz piscando dentro de um dos apartamentos do lado direito da rua. O cemitério estava do lado esquerdo e nós também estávamos à esquerda, mas no topo do terreno era possível ver através da janela o que parecia ser a sala de jantar, com uma lâmpada fraca que causava a luz piscante. Enquanto continuava observando, notei silhuetas sombrias se movendo de forma rápida e estranha, mas não havia nada na frente da lâmpada que pudesse produzir tais sombras. Quando eu estava prestes a contar ao meu amigo, ele me disse que também tinha visto e estava curioso sobre o que era. A primeira coisa que fiz foi pegar meu celular e tentar filmar o incidente. Meu celular tinha uma boa câmera, então deveria ser fácil, certo? Mas sempre que movia a câmera para a janela específica com as sombras sinistras, a tela do meu celular simplesmente não escurecia, como quando você recebe uma ligação e coloca o rosto no telefone. Quando afastava a câmera da janela, a tela voltava ao normal. Tentei isso umas 5 ou 6 vezes, sempre falhando em tirar uma foto ou vídeo porque a tela do celular não me deixava. Eu poderia ter filmado tudo mais, exceto aquela janela. Quando guardei meu celular, a lâmpada de repente parou de piscar e brilhou como se tivesse sido recém-trocada. Não piscou uma única vez depois, e ficamos lá por cerca de 20 minutos antes de parecer quase morta. Estávamos meio assustados e continuamos nossa caminhada, mas ainda me dá arrepios quando penso nisso. Eu tinha 16 anos e já estava há aproximadamente 5 anos em um internato. Meu internato estava situado em prédios que originalmente eram usados como convento para padres. Também foi usado como cemitério na Idade Média e agora tem mais de 170 anos como escola, passando por 2 guerras mundiais, durante as quais também foi usado como hospital de campanha pelo exército alemão. Agora, o que você deve saber sobre o internato é que ele estava localizado em 2 prédios grandes separados por um grande playground. O internato em si ocupava os andares superiores de cada prédio, separados por 3 andares até chegar ao térreo. Naquele ano, minhas notas não eram boas e fui transferido para outro prédio do internato, com os alunos mais jovens, para seguir uma rotina mais rigorosa e horas de estudo mais longas. Sempre tínhamos cerca de 1h15 todas as noites para relaxar e passar tempo com os amigos depois de estudar. Para isso, havia um porão grande com uma pequena sala de TV com um bar e uma sala gigantesca com mesas de sinuca e pebolim. O detalhe sobre a sala gigantesca era que havia apenas um interruptor de luz, e estava ligado ao teatro e à sala de dança da escola, cujas portas estavam sempre trancadas e as luzes apagadas. Além disso, havia uma porta que estava sempre trancada e supostamente ligava os 2 prédios no terreno da escola por meio de um túnel. Naquela noite, desci para o porão diretamente depois de estudar, levando meu carregador de celular junto. Foi uma noite bastante monótona e, no final, subi as escadas, subindo 3 andares até finalmente chegar ao meu quarto. De repente, percebi que tinha esquecido meu carregador no porão e corri até o supervisor, que me deu as chaves para que eu pudesse descer ao porão novamente.
Enquanto descia os 3 andares para chegar ao porão, comecei a ter uma sensação estranha de estar sendo observado. Essa sensação ficou ainda pior quando percebi que, se eu gritasse, ninguém me ouviria, pois havia 3 andares vazios entre eu e o internato. Assim que cheguei ao porão, me acalmei novamente, destrancando a primeira porta e abrindo a segunda. Enquanto abria a segunda porta lentamente, senti como se a escuridão na sala gigantesca fosse extremamente densa, como se fosse me engolir. Eu sei que parece estranho, mas foi assim que me senti. Acendi as luzes e comecei a caminhar em direção às mesas de ping-pong, em direção ao fundo da sala gigantesca, que ficava a cerca de 30 metros da porta e do único interruptor de luz. À medida que avançava, fui subitamente tomado por um enorme senso de perigo iminente. Senti como se estivesse sendo emboscado ou levado para uma armadilha, e minha frequência cardíaca disparou. Virei rapidamente e andei de volta para a porta quando, de repente, todas as mesas de ping-pong começaram a fazer barulhos extremamente altos, como se as pessoas estivessem batendo nelas com os punhos para iniciar uma briga. Comecei a correr em direção à porta com medo de que alguém pudesse apagar as luzes ou fechar a porta na minha frente, e enquanto me aproximava da porta, o barulho ficava cada vez mais alto. Finalmente, quando cheguei à porta, apaguei a luz e a fechei com força, e assim que a porta se fechou, o barulho parou. Tranquei a porta rapidamente e corri o mais rápido que pude, como se minha vida dependesse disso, sem trocadilhos, esbarrando em um dos supervisores que estava indo para casa no final da noite. Ele me perguntou o que estava acontecendo, pois eu estava pálido, suado e tremendo, e contei a ele o que eu tinha experimentado. Em vez de tentar racionalizar o que aconteceu, a primeira coisa que ele disse foi que também tinha passado por algumas coisas assustadoras quando teve que trancar o porão sozinho. Ele também me disse para verificar com outro supervisor para garantir que ninguém estivesse lá embaixo. O outro supervisor e eu descemos ao porão novamente e paramos na porta trancada, tentando ouvir se alguém estava lá embaixo ou se algum aluno estava aprontando. Escutamos em silêncio e ouvimos alguém andando. Assim que abrimos a porta, o barulho parou, e acendemos as luzes, mas não havia ninguém lá. No entanto, as portas dos fundos da sala de dança e do teatro estavam abertas. Até hoje, sinto calafrios ao lembrar dessa experiência. Ninguém poderia ter estado lá embaixo comigo sem que eu percebesse, nem consigo explicar o barulho das mesas de sinuca. É uma experiência que nunca me deixou, e embora eu tente racionalizá-la, ainda me assombra. O que poderia ter sido é o que me pergunto agora. Isso aconteceu há 2 anos, mas é uma das minhas memórias paranormais mais vívidas. Ocorreu na minha casa de infância, onde meu pai mora. Algumas informações sobre a casa: testemunhei sombras estranhas que não deveriam estar onde estão ou pessoas sombrias passando pelas portas e observando de outra sala. Armários foram encontrados abertos depois de tê-los fechado anteriormente. Passos sussurrantes, portas batendo e outros ruídos inexplicáveis foram ouvidos por várias pessoas na casa. Minha bisavó faleceu na casa muito antes de eu nascer. Minha família gostava de dizer que era o fantasma dela, já que alguns dos eventos inexplicados pareciam correlacionar-se com o passado dela. O quarto dela era onde o quarto da minha irmã está agora. As luzes naquele quarto, e apenas naquele quarto, frequentemente flutuavam, ficando claras e escuras em pouco tempo. Ela também era conhecida por ter paixão por tocar piano. Costumávamos ter um piano na sala de estar. Eu já ouvia as teclas do piano clicando enquanto todos estavam na cama e a tampa do piano estava baixada. Nunca era uma nota completa, apenas o suficiente para ouvir o toque no marfim. O que realmente chamou minha atenção com o piano, porém, foram as figuras sombrias que costumava ver ao redor dele o tempo todo. A disposição da nossa sala de estar é assim: imagine-se sentado em um sofá, a televisão está do lado oposto da sala, diretamente à sua frente. O piano estava à direita, contra uma parede e abaixo de uma prateleira. Em ambos os lados do piano, havia portas abertas, uma levava à cozinha e a outra ao corredor. Eu sempre via uma figura escura passar pelo piano, indo da porta do corredor para a porta da cozinha. 2 dos meus amigos, em ocasiões separadas, vieram dormir na sala de estar e relataram exatamente a mesma coisa para mim. Eu nunca tinha falado sobre isso para eles.
Agora, sobre a história principal deste post, eu estava visitando meu pai e minha irmã no quarto de julho. Meu pai estava fora da cidade na noite em que isso aconteceu e me deixou dormir em seu quarto, já que eu não tinha mais um. Minha irmã estava no trabalho, então eu estava sozinho em casa com o cachorro, Lily. Decidi tentar dormir um pouco cedo, já que ninguém estaria em casa por um tempo e eu não gostava muito de ficar naquela casa sozinho à noite. Deixei a Lily pular na ponta da cama e deitar comigo até minha irmã chegar em casa. Me acomodei embaixo das cobertas e coloquei Netflix no meu celular. Depois de cerca de 20 minutos, comecei a perceber algo que estava chamando a atenção da Lily no teto. Ela continuava olhando para cima e virando a cabeça. Não pensei muito nisso no início, até que ela continuou por mais 5 minutos. Então ela começou a gemer para o que quer que estivesse olhando. Tentei chamar a atenção dela para fazê-la olhar para outro lado, já que estava começando a me assustar, mas nada funcionava. Peguei meu celular e comecei a gravar. Nesse ponto, não tinha certeza do que iria capturar. Gravei no Snapchat. Infelizmente, o vídeo cortou após 1 minuto e eu estava prestes a começar a gravar novamente quando a Lily pulou para trás, como se algo tivesse pulado sobre ela. Então ela saiu correndo do quarto. Eu estava quase tendo um ataque de pânico naquele ponto e parei tudo o que estava fazendo. Não conseguia tirar os olhos do teto. A Lily estava correndo pela casa, gemendo. Cerca de 1 minuto depois, ainda congelado de medo, a Lily voltou lentamente para a porta do quarto, com a cabeça baixa. Os pelos dela estavam eriçados e o rabo estava entre as pernas. Ela manteve os olhos fixos no mesmo ponto no teto e começou a rosnar. Meu coração estava batendo forte, mas eu ainda estava congelado no lugar, sem ter certeza do que estava acontecendo. De repente, a Lily começou a latir agressivamente para o teto, abaixando o olhar para a parede atrás da cama onde eu estava. Peguei rapidamente o carregador do meu celular e saí correndo da casa com o cachorro. Sentamos na varanda da frente por algumas horas até minha irmã chegar em casa. Ainda sinto calafrios ao entrar naquele quarto. Eu costumava morar na Indonésia antes de migrar para os Estados Unidos, e lembro de uma coisa que realmente me assustou naquela época. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos naquele tempo, então acho que não posso me culpar. Era apenas minha mente superativa e eu estava apenas me assustando. Mas aqui está a história. Tínhamos uma empregada doméstica na época, o que acredito ser algo bastante comum lá. Minha mãe costumava contratar empregadas aleatórias, e elas moravam em nossa casa e eram pagas até saírem por qualquer motivo específico. Tivemos várias delas ao longo do tempo em que eu estava crescendo, mas esta empregada é a razão pela qual estou escrevendo isso. Minha família gostava dela porque ela era, no geral, uma boa pessoa e ajudava minha mãe com as tarefas diárias, incluindo me acordar para a escola nos dias letivos. Normalmente, eu acordava com ela me chamando algumas vezes e então me preparava, mas um dia acordei com a voz dela como se estivesse conversando com alguém, mas era apenas a voz dela. Não sei o que ela estava dizendo, já que eu acabara de acordar, mas sei que ela não estava me chamando pelo nome. O que me assustou foi que, quando abri os olhos, vi que ela estava de costas para mim, virada para a parede. Ela continuava falando com a parede até que eu a chamasse, e então ela se virou e agiu como se eu não tivesse acabado de vê-la falando com uma parede. Depois disso, ela prosseguiu me preparando para a escola. Quando perguntei a ela com quem ela estava falando, ela disse que não era nada e que estava cantando ou algo assim. Não me lembro se acreditei nela na época, mas sei que naquela mesma noite não consegui dormir porque estava muito assustado, e não ajudou o fato de que a posição da minha cama me fazia encarar a mesma parede. Então, contei para minha mãe, mas ela era cristã e apenas me disse para rezar e dormir. Esse incidente só aconteceu uma vez, e nunca mais acordei com minha empregada falando com a parede novamente. Eventualmente, aquela empregada foi embora por motivos familiares não muito tempo depois, então minha mãe teve que contratar uma nova. Nem foi muito tempo antes que essa nova empregada também fosse embora. Ouvi ela suplicando com minha mãe para deixá-la ir porque estava com muito medo de morar na nossa casa. Ela disse que quando tentava dormir, ouvia sussurros ao lado dela,
Sua porta se abria sozinha às vezes quando ela estava no quarto e ouvia alguém batendo na porta em momentos em que todos nós já estávamos dormindo profundamente. Mas o que mais me assustou foram as experiências dela quando a deixamos sozinha para guardar a casa enquanto minha família ia ao mercado fazer compras. Ela disse que continuava ouvindo a voz de uma mulher ou algo que parecia com a minha mãe vindo de um quarto lá em cima, enquanto ela assistia a TV embaixo. Isso me lembrou da última empregada quando ela estava falando com a parede, e isso me deixou tremendo. Não me lembro de ter dormido com as luzes apagadas desde então, mesmo agora ainda deixo as luzes acesas. Acho que minha mãe ficou preocupada com aquela empregada na época, porque ela estava chorando histérica enquanto contava todas essas histórias, então a deixou voltar para a família dela. Nada estranho aconteceu novamente com as empregadas depois dela, mas desenvolvi o hábito de rezar todas as noites antes de dormir porque estava com medo. Foi um momento terrível, ainda sinto calafrios só de pensar nisso. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 11 anos. Na época, eu tinha vizinhos que possuíam esta bela casa de tijolos que tinha mais de 100 anos. Era de 2 andares e costumava ser de propriedade dos Amish. Eles a reformaram completamente, instalaram um banheiro tanto no primeiro quanto no segundo andar. Havia 2 celeiros, um galinheiro, o pacote completo. A propriedade definitivamente estava repleta de história. Meus vizinhos também tinham uma filha que era alguns anos mais velha do que eu, e nos tornamos amigos próximos. Eu ia para a casa deles quase todos os dias, explorava os celeiros antigos, brincava em ambos os andares da casa e me divertia muito. Nada na propriedade me assustava, na verdade, eu achava que me sentia mais em casa do que na minha própria casa, até que um dia, durante o verão, nós, meus vizinhos e eu, estávamos todos do lado de fora aproveitando o tempo bom. Eu realmente precisava ir ao banheiro, então corri para a casa e, devido à distância considerável, sempre preferi usar o banheiro no andar de cima. As escadas eram íngremes por causa da idade da casa, e sempre foi divertido para mim correr por elas. Eu passei pela cozinha e cheguei à base dos degraus. Olhei para o topo das escadas e lá estava ele. A memória dele está tão fresca na minha mente. Ele era uma figura sólida no topo das escadas, um homem mais velho, cabelos brancos dos lados da cabeça e nenhum cabelo em cima, vestindo um terno preto sem rugas ou fiapos, perfeitamente em ordem, sapatos brancos brilhantes com detalhes pretos, sem uma única mancha. Olhei para o rosto dele e a sensação que tive naquele momento ao ver o rosto dele é a mesma sensação que tenho agora, terror puro. Sua expressão era de raiva, seus olhos eram negros, não de qualquer sombra de negro que já vi, a profundidade de seus olhos parecia uma eternidade, e eu nunca havia sentido mal assim antes. Ao vê-lo, eu sabia que não era um intruso aleatório, eu podia senti-lo, sua presença era tangível, e eu sabia que ele não era humano. Quando finalmente recuperei meus sentidos, corri para fora da casa gritando. Nunca havia gritado daquela forma antes. Contei aos meus vizinhos o que havia acontecido e eles imediatamente entraram na casa porque acreditavam que havia um intruso. Claro que ninguém foi encontrado. Eu me recusei a ir ao segundo andar daquela casa sozinho novamente. Nunca o vi desde então. Eu sei que ele não era um fantasma ou algum espírito vingativo, ele era a personificação do mal. Presumo que o que vi foi demoníaco. Seja o que for, espero nunca mais vê-lo pelo resto da minha vida. Próximo à casa onde cresci, há uma estrada em meio ao campo que passa beirando 2 lagoas. Uma das lagoas é mais próxima e a outra mais distante. Era dia de finados, um feriado em família. Minha mãe foi até a casa da minha tia. Estava fazendo algo e não percebi que minha irmã não estava mais na casa. Sou muito próximo a ela. No meio da noite, fui ver se ela estava na casa da minha tia junto com a minha mãe. E o caminho que leva à casa da minha tia passa pela estrada que dá acesso à lagoa. Da estrada, dava para ver a lagoa apesar de ser noite e estar no campo. A lua deixou a noite clara. Fui até a casa da minha tia e ela não estava lá. Na volta, passando próximo à entrada que dá acesso às lagoas, ouço minha irmã me chamando. A voz vinha das lagoas. Eu respondi, e ela dizia, vem aqui.
Tô aqui, com diversos ecos. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, dizia. E na sequência me chamava, vem aqui onde estou. Olhei e na primeira lagoa tinha uma vela acesa. Eu disse, Andréa, o que você está fazendo aí? E ela me respondia, vem cá, vem cá, vem cá. Assustado, corri para casa. Minha irmã chegou depois e eu questionei o que ela estava fazendo na lagoa. Ela disse que não foi. Eu contei o que aconteceu para todos e fomos até a entrada da lagoa, todos juntos. Lá estava a vela. O clima estava tenso, o medo tomou conta de mim. Incentivado pelo grupo, atravessamos a cerca e fomos andando até a primeira lagoa. Mas no meio do caminho não vimos mais a vela acesa na primeira lagoa. No local onde vimos não tinha nada. Uma vela acendeu na outra lagoa. Estávamos indo até lá e no meio do caminho, a vela desapareceu. Rodamos as lagoas e não havia registro de nada, nenhuma cera. Era nítido ver o medo no rosto de todos. O silêncio se misturou com o som do vento nas águas e algumas árvores balançando. Voltamos para a estrada com passos longos. Quando estávamos na rua, olhei e vi alguém, talvez fosse a mesma que falou comigo, com a voz da minha irmã. Foi rápido a visão, ela desapareceu. Só eu a vi. Durante aquela semana, ouvi passos pela casa de madrugada. Panelas caíram no meio da noite. Minha mãe sabia que tinha algo, dava para ver nos olhos dela. Depois de muito insistir, ela disse que tem um mal que quer tomar os filhos dela por coisas que ela não aceitou no passado. Ela disse que um dia meu irmão mais velho gritou no meio da noite. Quando ela entrou no quarto, viu uma mão puxando ele para debaixo da cama. Ela pulou em cima dele e ficaram agarrados à cama até a mão desistir e sumir. Sabemos que há muitas coisas que não conseguimos explicar. E de uma coisa tenho certeza, o mundo espiritual existe. Hoje estamos mais próximos de Deus do que nunca. Moro na região dos Lagos, Rio de Janeiro. Eu era um trabalhador da construção naquela época. Tivemos que substituir um antigo tubo conector de água de uma grande igreja em nossa cidade por um novo. Ao redor da igreja, havia muito gramado verde, que, como estávamos prestes a descobrir, era usado como cemitério para os cidadãos mais ricos de 1100 até 1800. A questão é que o solo lá é muito argiloso, o que impede a decomposição do esqueleto humano. Isso, misturado aos antigos hábitos de escavação das pessoas naquela época, levou nossa escavadeira a desenterrar muitos e muitos ossos humanos assim que ela ultrapassou 1 metro de profundidade. Foi bastante constrangedor, já que nossa equipe de construção estava lá parada olhando enquanto a escavadeira desenterrava esqueletos inteiros e depois os cortava ao meio, porque na vida real os ossos não estão mais conectados como nos desenhos animados e afins. Eu, como estagiário na época, recebi a tarefa de retirar os ossos da pilha de terra que a escavadeira criou, enquanto meus 3 colegas apenas ficavam ali, recusando-se a tocar em qualquer coisa. Fiquei lá usando luvas, pegando os ossos de um crânio completo, limpando-os mais ou menos e colecionando-os em um pedaço de papelão até que os arqueólogos aparecessem no local. Eles tiraram fotos, nos contaram alguns fatos sobre quando o lugar era um cemitério antes de partirem novamente. Depois que o trabalho foi feito, jogamos tudo de volta antes que os buracos fossem preenchidos. A parte paranormal sobre isso foi que assim que comecei a trabalhar nos ossos, senti que estava sendo observado, não apenas pelos meus colegas, mas também pelos mortos, não necessariamente aqueles que eu estava segurando em minhas mãos, embora em algum momento eu até conseguisse vê-los, mas apenas de relance. Eu estava acostumado com coisas paranormais desde sempre e vi 2 pessoas em pé bem ao lado do buraco, observando enquanto eu fazia a minha coisa, mas elas desapareciam assim que eu virava a cabeça para olhá-las. A princípio, pareciam estar fazendo gestos de desaprovação que eu não conseguia ouvir claramente, mas quando perceberam que eu estava sendo muito cuidadoso e respeitoso com os restos, apenas ficaram ali me observando. Depois disso, desapareceram, mas os vi novamente. Eles reapareceram no mesmo estilo nos bancos traseiros sempre vazios de nosso carro quando estávamos voltando para o departamento. Eu era o único que os via, mas meus colegas ficaram um pouco arrepiados pelo fato de eu ter tocado ossos humanos sem hesitar.
O fenômeno parou depois que rezei por suas almas. Mais tarde, foi um trabalho divertido, mas não foi a única experiência estranha. Em 2018, fiz um intercâmbio de um semestre na Coreia e em uma de nossas viagens de fim de semana, visitamos a Zona Desmilitarizada, ou ZDM, entre a Coreia do Norte e do Sul. Eu quis ir porque achei importante entender melhor o lugar em que estava além de uma simples visita acadêmica rápida. Fomos de ônibus turístico e passamos quase o dia inteiro indo, ficando lá e voltando. Visitar a fronteira real da ZDM não foi tão assustador, as pessoas estacionadas lá foram muito gentis e mesmo que nos avisassem para termos cuidado, eu ainda estava relativamente tranquilo. Eu sabia que precisava ser muito respeitoso com aquele lugar e tentei não fazer bagunça ou tirar fotos de muitas coisas. Foi realmente educativo e esclarecedor e aqui é onde as coisas estranhas começam. Voltamos para o ônibus e dirigimos pela estrada até sermos convidados a descer o verdadeiro terceiro túnel escavado sob a ZDM. Não havia praticamente nenhum animal por perto, nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhuma vida selvagem mesmo. A área é como um campo gramado com algumas árvores, então eu esperava ver alguns pássaros ou esquilos, ou até mesmo mosquitos, já que era primavera, mas literalmente não havia nada, exceto as pessoas que trabalhavam lá em nosso grupo de turistas. Isso começou a me deixar desconfortável porque mesmo na fronteira real havia alguns pombos e corvos. Isso imediatamente me deixou alerta. Supostamente, deveria haver um ônibus que levasse até o relógio de armistício, mas ele estava sendo consertado, então tivemos que ir a pé. Quanto mais descíamos o túnel, mais eu sentia como se estivesse caminhando em águas subindo. Começou nos meus tornozelos, depois nos joelhos, minha cintura e quando chegamos perto do relógio de armistício, senti como se estivesse até o pescoço. Comecei a andar na ponta dos pés com o queixo erguido por reflexo, porque tinha a sensação física de que estava tentando atravessar águas profundas. Eu não percebi até que meu amigo me perguntou por que eu estava andando estranho. Quando andava normalmente, sentia como se a água estivesse sobre a minha cabeça e eu não conseguisse respirar. Quando cheguei ao relógio de armistício, senti tontura, minha visão estava ficando embaçada e queria voltar. Não conseguia mover os pés do lugar onde estava parado. Senti como se algo estivesse pressionando o meu peito e, de repente, senti como se não fosse eu mesmo. Sentia como se fosse outra pessoa. Olhei para baixo e senti como se estivesse usando a roupa errada. Lembro de pensar: estou fora do uniforme. Continuei tentando afastar os pensamentos e sair dali, mas não conseguia me mover, me sentia congelado. Eu estava encarando a parede atrás do relógio, uma parede que deveria ser uma barreira para impedir as pessoas de usar o túnel para se deslocar entre o norte e o sul. Mesmo que na verdade eu não visse nada além da parede, meu cérebro sentia como se estivesse olhando para uma mulher e seu filho. Não sei como descrever, acho que é como se você não estivesse olhando para algo, mas seu cérebro estivesse recebendo alguma informação dizendo que você está. Senti como se os conhecesse. Quanto mais tempo eu ficava ali, mais pessoas eu pensava que estavam lá. Lembro de pensar: são 12 deles. Continuei me aproximando até que um dos meus amigos me perguntou o que eu estava fazendo. Nem percebi que estava me movendo de onde eu estava originalmente, que estava a uns 3 ou 4 metros do relógio. Não consegui sair daquele estado até que outro amigo tocou meu ombro e disse que tínhamos que voltar e pegar o ônibus de volta. Quando me virei para sair, lembro de ouvir a mulher dizer: espere, para onde você está indo? Quando continuei a andar, ouvi ela dizer: por favor, não nos deixe aqui embaixo. Queria chorar. Não me senti como eu mesmo até voltar ao ônibus para deixar minha mochila e passar na loja de presentes antes de voltarmos para o campus. Aparentemente, eu parecia aterrorizado. O caixa me perguntou se eu estava bem e quando disse que sim, ele meio que me olhou estranho. Eventualmente, superei isso até que meu amigo foi para a Coreia em um intercâmbio no semestre passado. Eles foram para a ZDM novamente e perguntei se algo estranho aconteceu. Ele me disse que também sentiu a sensação de água subindo e até a sensação estranha de estar fora do corpo no final do túnel. O túnel não termina até você passar a fronteira, mas o ponto onde paramos foi o relógio na parede. Se você continuar, como até a parede,
Você se mete em grandes problemas, e eu não ia arriscar isso depois de já me sentir tão estranho. Ele me disse que havia um filme que assistiram depois do túnel, que documentava a sua história, como quando o túnel estava completamente inundado para evitar que as pessoas o usassem para se mover entre os países. Eu perdi o filme porque levei uma eternidade para subir a rampa por algum motivo. Quero dizer, eu sabia que estava fora de forma, mas me senti como se tivesse sido atropelado por um trem de carga, por algum motivo. Então, andei pelo museu olhando algumas fotos dos complexos de paz, construção e os diferentes complexos que estão ao redor das EDM, como habitação para as pessoas estacionadas lá e para os trabalhadores no complexo industrial de Kaison, que foi desativado há muito tempo. Isso realmente me perturba quando penso sobre isso. Se penso nisso por muito tempo, não durmo bem por alguns dias. Não encontrei um bom lugar para falar sobre isso em detalhes, até encontrar este lugar. Obrigado por estar aqui e por ler sobre minha experiência. Quando eu era pequeno, frequentemente acordava no meio da noite, quase sempre sob paralisia do sono. Às vezes em que não estava paralisado, eu tentava ir até meus pais, mas eles geralmente não gostavam quando eu os incomodava, então, eventualmente, parei com isso. Eu ia acariciar nosso grande pastor alemão fofinho, isso funcionava maravilhas e eu sempre voltava para a cama contente novamente. Às vezes em que estava paralisado, porém, não podia fazer muito. Isso me assustava e eu ficava aterrorizado pelo tempo que fosse necessário até que eu conseguisse sair daquilo ou dormir novamente. Parecia que algo estava sentado no meu peito, o que é uma sensação comum para a paralisia do sono, eu estou descobrindo, mas para mim, como criança, eu não tinha ideia e isso me assustava até a metade da morte. Mais uma noite, havia um homem no quarto, uma figura azul claro e transparente, com grandes asas, o que parece bobo, eu sei, mas a pressão no meu peito teria desaparecido. Eu ainda estava paralisado, mas não estava com medo ou desconfortável. Ele não tinha cabelo nem rosto, apenas energia sem características. Ele era como um fantasma, um contorno suave de uma pessoa. A primeira vez que o vi, ele não tinha asas, ele ficou no fundo do quarto e apenas me observou. Isso também me assustou no começo, uma figura estranha brilhante que estava apenas no canto dos meus olhos, já que eu não conseguia mexer minha cabeça enquanto estava paralisado, mas a falta de pressão, a falta de movimentos bruscos dele, a calma e a luz suave me fizeram pensar diferente. Quando eu consegui sair da paralisia, tentei olhar melhor para ele e ele tinha desaparecido. Comecei a esperar ficar paralisado só para vê-lo novamente. Eu o vi algumas vezes mais, inicialmente ele ainda estava apenas parado no fundo do quarto, então ele se movia um pouco, e depois bastante, a cada vez que ele visitava, ele parecia mais curioso sobre o próprio quarto. Eventualmente, ele até apareceu sentado na beira da cama ao meu lado, apenas me olhando. Foi quando pude ver suas asas pela primeira vez. Mesmo que eu não conseguisse me mexer ou falar, eu me sentia seguro com ele por perto. Ele suavizava meu então avassalador medo do escuro. Ele nunca me tocou ou mexeu nas minhas coisas, apenas andava por aí e olhava para as coisas no meu quarto, ou ficava me encarando até eu adormecer. Tentei ficar acordado para olhá-lo melhor, para conversar com ele, mas sempre acabava me sentindo tão calmo que acabava dormindo novamente. Eventualmente, parei de vê-lo conforme cresci e parei de ter paralisia do sono. Só o vi uma outra vez, alguns anos atrás. Foi logo depois de eu sobreviver a um tiroteio, tantas pessoas morreram lá, eu senti que deveria ter morrido no lugar delas. Ainda sinto um pouco isso, mais fresco, foi horrível, uma sensação aterrorizante, e eu me senti tão sozinho. Acordei com a primeira paralisia do sono em anos, e ele estava lá, parado no fundo do quarto, asas e tudo. Ele ficou lá por um tempo, depois se aproximou e sentou ao meu lado na cama, apenas me observando, como sempre faz. Senti paz, naquele momento, onde pensei que nunca mais sentiria isso novamente, e adormeci. Não o vi mais desde então, nem tive paralisia do sono. Agora, o lado lógico de mim pensa que eu apenas criei um amigo imaginário de infância para mim mesmo. Ele tinha a mesma cor da luz da lua no meu quarto, embora pudesse entrar e sair da luz da lua, e não tenho evidências físicas ou em vídeo, apenas minhas lembranças dele.
Talvez o novo baixo em que eu estava apenas tenha trazido uma necessidade dele uma última vez. Talvez eu apenas me sentisse como uma criança novamente e imaginei algo para me confortar. Mas uma parte de mim gosta de acreditar que ele ainda está por aí, ajudando pessoas. Talvez seja seu trabalho ou propósito. Talvez seja apenas um hobby dele. Será que ele só vem até mim? Ou para quem precisa dele? Lembro-me de chamá-lo de anjo uma vez, quando vi suas asas, porque ele estava bem próximo do que as pessoas descrevem como tal. Nunca fui religioso, mas é um pensamento agradável pensar que ele talvez outros como ele apareçam apenas para estar lá para as pessoas que estão com medo e solitárias. Uma parte de mim espera que ele ainda olhe por mim. Quando eu era pequeno, frequentemente acordava no meio da noite, quase sempre sob paralisia do sono. Às vezes em que não estava paralisado, eu tentava ir até meus pais, mas eles geralmente não gostavam quando eu os incomodava, então, eventualmente, parei com isso. Eu ia acariciar nosso grande pastor alemão fofinho, isso funcionava maravilhas e eu sempre voltava para a cama contente novamente. Às vezes em que estava paralisado, porém, não podia fazer muito. Isso me assustava e eu ficava aterrorizado pelo tempo que fosse necessário até que eu conseguisse sair daquilo ou dormir novamente. Parecia que algo estava sentado no meu peito, o que é uma sensação comum para a paralisia do sono, eu estou descobrindo, mas para mim, como criança, eu não tinha ideia e isso me assustava até a metade da morte. Mais uma noite, havia um homem no quarto, uma figura azul claro e transparente, com grandes asas, o que parece bobo, eu sei, mas a pressão no meu peito teria desaparecido. Eu ainda estava paralisado, mas não estava com medo ou desconfortável. Ele não tinha cabelo nem rosto, apenas energia sem características. Ele era como um fantasma, um contorno suave de uma pessoa. A primeira vez que o vi, ele não tinha asas, ele ficou no fundo do quarto e apenas me observou. Isso também me assustou no começo, uma figura estranha brilhante que estava apenas no canto dos meus olhos, já que eu não conseguia mexer minha cabeça enquanto estava paralisado, mas a falta de pressão, a falta de movimentos bruscos dele, a calma e a luz suave me fizeram pensar diferente. Quando eu consegui sair da paralisia, tentei olhar melhor para ele e ele tinha desaparecido. Comecei a esperar ficar paralisado só para vê-lo novamente. Eu o vi algumas vezes mais, inicialmente ele ainda estava apenas parado no fundo do quarto, então ele se movia um pouco, e depois bastante, a cada vez que ele visitava, ele parecia mais curioso sobre o próprio quarto. Eventualmente, ele até apareceu sentado na beira da cama ao meu lado, apenas me olhando. Foi quando pude ver suas asas pela primeira vez. Mesmo que eu não conseguisse me mexer ou falar, eu me sentia seguro com ele por perto. Ele suavizava meu então avassalador medo do escuro. Ele nunca me tocou ou mexeu nas minhas coisas, apenas andava por aí e olhava para as coisas no meu quarto, ou ficava me encarando até eu adormecer. Tentei ficar acordado para olhá-lo melhor, para conversar com ele, mas sempre acabava me sentindo tão calmo que acabava dormindo novamente. Eventualmente, parei de vê-lo conforme cresci e parei de ter paralisia do sono. Só o vi uma outra vez, alguns anos atrás. Foi logo depois de eu sobreviver a um tiroteio, tantas pessoas morreram lá, eu senti que deveria ter morrido no lugar delas. Ainda sinto um pouco isso, mais fresco, foi horrível, uma sensação aterrorizante, e eu me senti tão sozinho. Acordei com a primeira paralisia do sono em anos, e ele estava lá, parado no fundo do quarto, asas e tudo. Ele ficou lá por um tempo, depois se aproximou e sentou ao meu lado na cama, apenas me observando, como sempre faz. Senti paz, naquele momento, onde pensei que nunca mais sentiria isso novamente, e adormeci. Não o vi mais desde então, nem tive paralisia do sono. Agora, o lado lógico de mim pensa que eu apenas criei um amigo imaginário de infância para mim mesmo. Ele tinha a mesma cor da luz da lua no meu quarto, embora pudesse entrar e sair da luz da lua, e não tenho evidências físicas ou em vídeo, apenas minhas lembranças dele. Talvez o novo baixo em que eu estava apenas tenha trazido uma necessidade dele uma última vez, talvez eu apenas me sentisse como uma criança novamente e imaginei algo para me confortar. Mas uma parte de mim gosta de acreditar que ele ainda está por aí, ajudando pessoas. Talvez seja seu trabalho ou propósito, talvez seja apenas um hobby dele.
Será que ele só vem até mim? Ou para quem precisa dele? Lembro-me de chamá-lo de anjo uma vez, quando vi suas asas, porque ele estava bem próximo do que as pessoas descrevem como tal. Nunca fui religioso, mas é um pensamento agradável pensar que ele talvez outros como ele apareçam apenas para estar lá para as pessoas que estão com medo e solitárias. Uma parte de mim espera que ele ainda olhe por mim,